Fala pessoal, voltamos com mais informações aqui no canal para todos vocês. Sejam bem-vindos, meu senhor e minha senhora que está aí do outro lado nos assistindo. Pessoal, vídeo que eu estou trazendo para vocês aqui cheio de esclarecimentos e eu quero te fazer uma pergunta meio que pessoal. Coloque aqui nos comentários qual o valor do litro da gasolina na sua cidade. Coloque a cidade que você está falando e o valor do litro da gasolina. Porque aumentou demais e esse valor está tendo diferenciação de lugar para lugar. Eu quero saber aí se aumentou muito na cidade onde você está nos assistindo. Pessoal, vídeo cheio de informações. Vai deixando o like, compartilha esse vídeo ao máximo para mais patriotas e sem enrolações, bora pro vídeo. É uma boa trilha sonora. Deixa eu mudar de assunto agora, trazer uma notícia de hoje de que o ministro Gilmar Mendes revelou bastidores do dia em que ele viu Jair Bolsonaro chorar. De férias em Lisboa, o ministro participou de um jantar-debate na noite de quarta-feira e contou que durante a pandemia foi convidado por Bolsonaro para uma reunião num sábado pela manhã e que o ex-presidente teria chorado. Procurado pela coluna do Estadão, que foi quem revelou essas falas do Gilmar Mendes nesse evento de Portugal, procurado pelo Estadão, Bolsonaro confirmou o encontro e admitiu que se emocionou, que relembrou da família, aliás, que falou nesse encontro da família, da facada, das dificuldades que teve até chegar à presidência da República e sobre as medidas de enfrentamento à Covid. Bolsonaro disse que ressaltou a Gilmar, nessa conversa, que o governo tinha o general Braga Neto para gerenciar a crise pandêmica. Começo contigo, Consta, que nos diz desse episódio, hein? Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que Bolsonaro é um ser humano com empatia pelo próximo e genuíno. Já são características que o distanciam muito de um Lula da vida, né? Que é calculista, frio e por aí vai. O Bolsonaro deve ter chorado mesmo. E ele, na pandemia, por exemplo, nós vimos, né? Foi visível que ele estava claramente perturbado com a questão do lockdown. As pessoas falando, tem que trancar, os jornalistas falando, quarentenem-se, que vinho você está tomando, qual filme da Netflix você está vendo. E ele falou assim, gente, isso é um país com 200 milhões de pessoas, gente que sai de manhã para matar 2 leões e voltar à noite e dar comida para o filho. Esse pessoal tá louco. Então, a preocupação do Bolsonaro com tudo isso era genuína, era legítima, né? Então, de novo, eu já contei isso uma vez, conto de novo. Falei hoje mesmo que eu fui um crítico muito duro do Bolsonaro no início, com muitas coisas que eu via de errado, por exemplo, ele tentar escolher o próprio filho, novinho, na idade mínima, para ser o embaixador nos Estados Unidos. Eu critiquei muito isso. Hoje eu vejo que o Eduardo Bolsonaro é um cara muito bom de articulação das direitas, né, no mundo. Então, acho que ele seria um embaixador razoável, até bom. O que fez eu mudar a chave para valer não foi o que o MBL inventa de um jantar, eles inventam essa coisa que o jantar não teve nada demais, fui eu tentando levantar dinheiro para o Instituto Liberal, voltei com um cheque de um empresário e todo mundo brigando sobre reforma tributária. E eu falei, meu Deus do céu, essa reforma não vai sair nunca, a tributária. Foi a reunião fatídica ministerial que o ministro César Mello fez que se tornasse pública, que o Moro denunciava que o Bolsonaro estava defendendo interesses, né, na ABIN e tudo mais. Quando eu vi aquela entrevista, 2 horas de entrevista, eu fui ver de novo. Falei, peraí. E o que eu vi ali? Um presidente, de fato, que era porta fechada e tudo, preocupado com o povo. Falei, não, isso aí o povo está ferrado, não sei o quê. Isso é uma coisa raríssima no país. Eu lembro do Figueiredo, que dizia, depois revelaram isso numa reunião, né, que recebeu o empresário, recebeu não sei o quê, e no final ele virava e falava assim, mas e o povo? Alguém está preocupado com o povo? Então eu vejo o Bolsonaro como alguém genuíno. Isso é uma das grandes características dele. Ele se emociona de verdade. As saidinhas que eram o terror dos marqueteiros, né? Porque ele falava um monte de coisa, às vezes de improviso, e dava uma resposta atravessada por um jornalista meio perverso, que queria ali uma pegadinha, né, para agradar o chefe. Mas eu via o quê? Alguém genuíno. É alguém que sai ali e fala o que sente, o que pensa. Isso serve para o bem e serve para o mal. Nesse caso aí, chorar na frente do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes chorou também, né? Numa vez que ele estava com um copo d'água assim, que ele chorava.
elogiando o Zanin. Aquele choro ali, eu acho que o Marçal também consegue fazer. Vai lá, Serrão. É dureza, hein? Essa do Gilmar Mendes vir contar essa história, qual foi o objetivo? Tentar mostrar, de repente, que Jair Bolsonaro seja alguém fraco, que chegou até a chorar? Pois, se a intenção foi essa, o efeito foi exatamente o contrário, porque o Bolsonaro, mais uma vez, mostrou que ele é uma pessoa autêntica, sincera e que fala a verdade. Ele contou, chorei mesmo, e explicou exatamente o contexto no qual ele verteu lágrima. Então, essa questão aí pegou mal. O sistema de poder tentou armar mais uma arapuca de narrativa para dar a entender assim, pô, ó, esse Bolsonaro é um frouxo, hein? A gente está indo para cima dele, ele chora se a gente pressionar, ele chora diante de nós. Foi essa a intenção? Se foi essa a intenção, a vaca foi pro brejo, porque o efeito foi totalmente o contrário. Bolsonaro teve a sensibilidade, sim, concreta, de ter a coragem de defender tudo aberto durante a pandemia. E depois o tempo passou, o tempo voou e todo mundo viu que quem defendeu isso corajosamente, se desgastou publicamente por causa disso, é que estava absolutamente certo. Se não tivesse tomado algumas medidas, se algumas pessoas não tivessem tomado essa medida de coragem e sensatez mínima, não sobreviveria, não teria como sustentar a vida e a família. Porque você ficar isoladinho, bonitinho, para quem tem muita grana sobrando, era lindo, era moleza, mas para quem não tinha. Então é esse contexto, foi nesse contexto que o Bolsonaro falou, pensou e agiu corretamente. Então, sistema de poder, nota -13 para você em mais uma armação ilimitada que deu errado. Agora, eu fico com a sensação justamente, Fabi, que o ministro Gilmar Mendes é que sai desgastado desse episódio, né? Talvez ele tenha até falado isso nesse encontro que teve em Portugal, que foi noticiado, com a intenção de prejudicar o ex-presidente Bolsonaro, de debochar, de satirizar, mas o efeito parece ter sido exatamente o contrário, né? O próprio Bolsonaro veio a público, confirmou de forma bastante, com muita personalidade, confirmou o encontro, confirmou que chorou sim, manifestou as suas preocupações, parece até que saiu fortalecido, engrandecido desse episódio, está recebendo muitos elogios por isso, né? Eu tenho uma visão diferente disso. Eu não sei o que tem na água lá de Portugal que faz o Gilmar Mendes dizer verdades, né? Ele disse lá naquela terrinha que não teve golpe. É verdade, não foi golpe, né? O ato de 8 de janeiro não foi golpe, dito pelo próprio Gilmar Mendes lá em Portugal. E agora ele vem dizer, eu li a entrevista completa, né? E ele fala, ele relata assim com detalhes. Lógico, dá pra gente até ver a cena, né? Que estava ele e o presidente conversando, quando os assessores saíram, o presidente Bolsonaro começou a mostrar para ele vídeos, né, de pessoas comuns que teriam seus comércios fechados e se emocionou e chorou, e o Gilmar Mendes teria dito a ele, olha que frase maravilhosa, teria dito para ele, senhor presidente, a vida realmente é muito difícil. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Gilmar Mendes lá fora, ele precisa tentar recuperar a credibilidade de um jurista, que tem um mínimo de coerência, que sabe de verdade que esse presidente da República chorou. Isso não é demérito, aliás, para o Gilmar Mendes, ele nem sei se ele encara assim, não acho que seja um estratagema não, porque ele chorou por conta do Zanin aí, então para ele chorar é algo bom, não é ruim. Então quando ele está falando isso, ele esquece, eles acham realmente que o Brasil é uma ilha isolada que não é civilizada. Acha que nós aqui, nessa terrinha aqui, não vamos ficar sabendo do que eles acabam dizendo lá fora. E aí é onde acaba desequilibrando, que é um ponto que pega, como é que se chama? Rede social, informação descentralizada. E aí chega até nós e ele é obrigado a falar com a mídia, né, com o Estadão, e o presidente Bolsonaro, na maior naturalidade, veio fazer o quê? Dizer a verdade, aconteceu isso mesmo. E se fosse continuar a falar, ele me deu um conselho tipo, a vida é difícil. Só que assim, a vida é muito mais difícil, ministro, quando a gente não tem as regras estabelecidas, né, ou melhor, as regras estabelecidas não são cumpridas.
A vida é muito mais difícil quando a justiça ela é injusta. A vida é muito mais difícil quando a gente tem presos políticos. A vida é muito mais difícil quando vocês não dão o direito das pessoas se defenderem. E a vida é muito, muito, mas muito mais difícil deixando um presidente que todo mundo sabe que é amado pelo povo, contrariado por vocês, e que está inelegível por uma bizarrice, né, que era a prerrogativa dele. Então, já que o senhor abriu a porta, ministro, espero que o senhor Gilmar Mendes, né, decano do Supremo, abra o coração para a verdade, que mais verdades venham. Voltando aqui à política brasileira, olha só, o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem uma dívida de 22 milhões de reais relacionada ao INSS e FGTS de trabalhadores. A legenda será a maior beneficiada se for aprovada a PEC da anistia no Senado. A proposta permite que esses débitos sejam parcelados em até 60 vezes em uma espécie de refis para partidos políticos. Ô Serrão, mais uma para a lista, hein, das contradições. Quer dizer que o Partido dos Trabalhadores está dando calote, está tungando aí INSS, Fundo de Garantia dos Trabalhadores, é isso, Serrão? Desse jeito vai ter que mudar de nome. Hoje, nos últimos dias aí, fizeram até uma proposição tranquila, né? Viraria Partido dos Tributadores. Mas, pelo jeito aí, o partido que não cumpre nem com a obrigação trabalhista vai acabar virando Partido dos Trambiqueiros. Ponto. IPT, saudações. Diga, Fabi. Não é, né? Não já tá virando, já é, né, Serrão? Vamos combinar. Dever isso aí, 22 milhões para quem prega que está pensando no trabalhador. Ah, que hipocrisia assim é pouco, né? Chega a ser criminoso mesmo. Pena que, gente, quando a gente tinha pelo menos a sensação de justiça no Brasil, a gente falava, vai lá, Polícia Federal, vai lá, PGR, vai lá, pessoal, vai lá, Procuradoria, né? A gente chamava até o Batman. Hoje em dia, se o Batman parar no Brasil, é capaz de olhar e falar, pelo amor de Deus, não dá para resolver enquanto vocês não derem um jeito na justiça aqui, né? A Liga da Justiça está atrapalhando demais. Mas, gente, é PT, né? Governo petista é isso, e 22 milhões de INSS e FGTS para trabalhadores, gente, isso quebra o INSS que já está capenga, né? Então, quero ver como eles vão resolver esse probleminha, mas a gente já sabe que com a ajuda dos amigos maiorais, talvez isso suma do mapa. Pois é, né, Constantino? Já está traçada aí a estratégia, né? Vão ao Congresso Nacional, vão contornar essa dívida. A PEC não permite que a dívida seja anulada, mas permite parcelar em 60 vezes, ou seja, 5 anos. Então, a jogada que já é feita com a solução pronta, né? Tudo casado, né? Molezinha. E essa anistia eles aprovam, né? Mas o slogan deles é sem anistia para preso político. Para quem não cometeu crime, para quem não deve nada, né? Aí é sem anistia. É o slogan do PT, porra. Sem anistia. Aí fala assim, não, mas e a dívida do PT? Não, com anistia, com anistia. É que nem aquele meme do Chico Buarque, rindo e sério, né? Com anistia das dívidas, rindo. Anistia de preso político, nem pensar. De novo, o Brown, o Brasil é isso, né? Você mesmo comparou com o Refis. O Refis, o empresário brasileiro, ele já calcula que vai entrar no Refis toda hora, de tempos em tempos, porque ele passa a colocar isso dentro da planilha dele. O mecanismo de incentivos não é feito no Brasil para gente séria, para gente com pontualidade britânica, para gente que paga tudo em ordem e no dia. Não é feito para isso o mecanismo de incentivo. O mecanismo de incentivo é para empurrar com a barriga, devo, não nego, pago quando puder, e aí logo depois vem um pacotão de refis, de anistia, menos se for bolsonarista e tiver pichado com um batom, uma estátua, perdeu o mané. Aí, longe dos filhos, 15 anos de prisão. Seguindo aqui com a nossa pauta, vamos para mais um destaque de hoje. Olha só, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o preço médio da gasolina nos postos brasileiros chegou a R$ 5,97 o litro na semana passada. O aumento foi de 12 centavos em relação à semana anterior. É o valor mais alto desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. Ô Serrão, mas se fizer meme, corre o risco de vir alguém para questionar de onde está vindo o financiamento, né?
Ah, com certeza absoluta. E o aumento da gasolina, na verdade, ele prejudica o carro. Porque o carro gasta o combustível, bebe tudo, e aí o carro é que é obrigado a arcar com esse custo do alto consumo, não é isso? Então, veja, a gente está entrando num momento de absurdo da discussão econômica. O Fernando Haddad conseguiu nos legar a desmoralização de qualquer possibilidade de política econômica. Virou o ministro meme. Isso era esperado que fosse acontecer. O que se esperava de um governo que não apresentou plano de governo durante a campanha eleitoral? Ele chegou só para tomar o poder, chegou só para voltar à cena do crime, chegou só para ocupar os espaços, aparelhar a máquina estatal ainda mais e atender a companheirada. Interesse público que se dane. Melhoria do desempenho econômico não é compromisso do PT, nunca foi compromisso do PT. O PT é mais Brasília e menos Brasil. É mais Estado para arrecadar cada vez mais, para fazer a distribuição socialista para a turma deles, para fazer parceria com os empresários amigos que merecem uma CPI. Então, esse é o modelo PT. Isso não engana ninguém, não engana mais ninguém, ainda bem. E graças às redes sociais, que o PT faz questão, Lula faz questão todo dia de lembrar que tem que regular. Na verdade, regular é o verbo que ele usa para não falar a palavra censurar, que na verdade, e quando ele joga o regular, ele está querendo dizer criar medidas de punição, multa ou pena de prisão no Código Penal para quem criticar. Nota menos 13 pela canalice nazi comuno Petralha. Ô Constantino, por mais que o governo tente se afastar disso, né, e teve até a tentativa de alguns analistas de imputar ao cenário internacional, falaram até que seria o favoritismo do Donald Trump que está puxando para cima o dólar e aí isso contamina o preço dos combustíveis, mas não dá para o governo tirar o corpo fora, né? Tem relação também com as falas do Lula, né, que esse sim contribuiu para o aumento, para a disparada do dólar nas últimas semanas, né, Constantino? Isso que eu ia falar, o PT não tem culpa do preço do combustível. Né? É uma commodity, o petróleo e os seus derivados são commodities. O PT tem todo o interesse de tentar quebrar esse elo com um preço internacional. Ninguém tenta fazer isso com trigo. Por que será? Porque não existe a Trigo Brasil, né? A Trigobras. Então, a Petrobras é quase monopolista do refino. Então, na lógica do PT, eles podem tratar uma commodity internacional como se não fosse uma commodity internacional. Isso é uma burrice ímpar. Mas o câmbio, o preço do petróleo é o petróleo vezes a taxa de câmbio. Esse é a responsabilidade total do PT. Ele começou a ameaçar o Banco Central, falar bobagem, o dólar subiu, não foi por acaso. Ele mandou uma nova essa semana, ele disse que o Brasil tem que depender mais de gente que trabalha e não de gente que vive de dividendo. De novo, resgatando a mentalidade surrada, marxista, de luta de classes entre capital e trabalho. De onde ele tirou que as empresas que pagam dividendos são inimigas dos trabalhadores? É o contrário. Se a empresa está pagando dividendo é porque ela já conseguiu pagar impostos antes, salários adiantados, disputar mercado no consumidor e vencer a concorrência, e sobrou para dar para os acionistas, que foram aqueles que bancaram no risco todo esse empreendimento antes. E o Lula condena isso. Então, o sujeito que condena quem busca dividendos, viver de dividendos, é uma besta quadrada, inimigo dos pobres trabalhadores. E esse é o PT. Então, com esse tipo de fala anticapitalista, anti-livre mercado, anti-econômica, né, ciência econômica, é óbvio que ele vai gerando apreensão, para dizer o mínimo, nos investidores. E os investidores retraem investimento, postergam, estão assustados. Até o Armínio, que fez o L, está assustado. Estão todos eles assustados. Aí, o dólar acusa o golpe, que é um termômetro, né? E o preço do trigo sobe em reais, e o preço da gasolina e do petróleo e seus derivados, idem. É culpa do PT, sim. O Lula que coloque em quem quiser a culpa, até no Trump, com a ajuda da Globo, do William Bonner. Mas a culpa é do PT.
Diga, Fabi. Bom, eu tenho um pouco acrescentado o que já foi falado, mas só para a gente equiparar e ver o que está se tratando, eu peguei aqui uma notícia inacreditável, aquela coisa que a gente tem que checar para ver se não é pegadinha, meme, não, mas é real. Polícia Federal será, eu ia falar contratada, não, vai ser intimada para apurar a alta do dólar. Né? E aí a gente tem que pensar que o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, que é o Ricardo Capelli. Vamos lembrar quem foi Ricardo Capelli, é o braço direito do Dino, quando foi ministro da Justiça, foi cotado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e hoje está lá, né? E disse que o Campos Neto está em campanha contra o governo Lula e defende que a Polícia Federal investiga a escalada recente do dólar. Ô, meu amigo, é mais fácil colocar a PF, mandar a PF investigar o Campos Neto e todo o Banco Central, né, e todo mundo que está fazendo investimento no Brasil, com todos esses riscos, do que mandar o Lula ficar quieto? Que é isso, meu amigo, né? Mas olha só como está sendo instrumentalizada a Polícia Federal. E a gente precisa de novo fazer esse paralelo. Quem é que interferia mesmo na Polícia Federal? Vou trazer uma última notícia aqui bem rapidinho, só para a gente fechar para os destaques finais aqui do Consta, da Fabi e do Serrão, que é a seguinte: Lula reclamou da forma como foi divulgada pela imprensa a declaração dele sobre corintiano que pode bater em mulher. Lula disse, vamos ver o vídeo exatamente do que o Lula disse. Roda aí, Cláudio. Será que tem aí? É o pedido de desculpas dele, o Cláudio, do Lula reclamando que foi tirada de contexto a declaração dele sobre os corintianos. Se não tiver, não tem problema. A gente fala em cima disso. Pode ser. Vamos lá, então. Fabi, que nos dizem? Ele diz que foi tirada de contexto a declaração sobre corintiano bater em mulher. Nem o PR acredita. Nem o PR acredita. Vou te falar uma coisa. Não sei como é para vocês aí, meu senhor, minha senhora, que ficam nos acompanhando a semana toda, esse bando de notícia ruim, que a gente faz essa terapia aqui em grupo. Não sei como é para vocês ouvir a voz desse cidadão. Para mim, é uma luta. É uma luta. E o pior não é só a voz, pior realmente é o contexto verdadeiro do que ele diz. Né? Ele não sabe nem mesmo ser genuíno, porque ele não sentiu o pedido de desculpa, o Brown. Ele fez assim, ele quis culpar ainda que somos nós, os brasileiros, que interpretamos mal ele, tadinho da alma mais honesta do Brasil, não é? E ele já também está na narrativa de jogar tudo assim, como se fosse o Maduro mesmo, falando, olha, tá vendo aqueles americanos? Esse pessoal aí fica imitando aqueles americanos, já joga, não tem nada a ver na parada, mas tem, né? Porque ele sabe que se for revogado o apoio que supostamente o pessoal tem lá, né, o pessoal que está com ele, pode ser que tenha dos Estados Unidos, pode ser que dê ruim. Né? Então, eu não tenho paciência para desmentir Lula. Basta olhar para ele e pensar, tudo que ele diz, 90% é mentira e os 10% é uma verdade que só ele vê, né? Então, é isso, Lula é isso. Aproveitando, o pessoal falou que, até anotei aqui, Regina Souza falou que o PR ajuda a suavizar notícias, então, para o pessoal aqui que aguentou com a gente o tranco a semana toda, PR na área. Que